Um pouco antes, a gente cria e coloca na rua o que todo mundo passou a conhecer como mídia ninja. Só que por trás desse 1 milhão de ninjas, e eu achei ótimo essa rodada de apresentações aqui, onde todo mundo foi colocando, e eu vejo como todos aqui são esses ninjas que estão na rua e que de fato mandam o seu inbox e a gente está lá respondendo para postar, porque é isso aqui, é essa rede que faz com que a gente tenha aquela força que a gente tem como uma mídia alternativa de esquerda, mas ao mesmo tempo tem uma galera que está por trás dessa máscara e que vive disso e que pensa disso e que se entende também dentro de uma disputa de um novo horizonte utópico, de uma nova forma de vida, né? Então, o Fora do Eixo, na verdade, ele é isso, porque ele existe há 15 anos, começou numa cidade chamada Cuiabá, no interior do Mato Grosso também, com um coletivo de jovens que se juntou, talvez muito próximo ao que é o Ponto de Luz, no sentido de se juntar, morar junto, essa lógica que a gente tem quando a gente vai para as faculdades, para morar em república, e passar a entender que morar junto é mais barato, morar junto me traz mais velocidade, morar junto é estar mais próximo do meu próximo e poder compartilhar muito da minha vida com ele. Morar junto também, tirando um pouco, transcendendo um pouco a lógica de república, que a gente tem muito no sentido de que, às vezes na república, cada um divide o aluguel e as pessoas ali, às vezes, têm dificuldades específicas por falta de recursos. E esse coletivo, ele começou a radicalizar na forma de vida, fazendo um caixa único. Então, tudo que entrava dentro de recursos físicos, né, em reais, passava a ser administrado por todo mundo. Mas a gente era uma gurizada, gente, que assim como todo, e a cena ela se repete ainda depois de 15 anos, quando a gente pensa em cultura independente, em cultura underground, em cultura que, pensando em Ministério da Cultura, porque eu fui uma das pessoas do Fora do Eixo que trabalhou no Ministério da Cultura e que levou o golpe, a gente passou por esse processo lá dentro, e foi uma coisa, acho que marcante para todos nós, mas a gente sabe o quanto a cultura desenvolvida pelo governo de esquerda fez com que, inclusive, estejamos aqui nessa praça por meio de um fomento, por mais que a gente tivesse dificuldades e recursos, que o Brasil sempre vai ter, mas ao mesmo tempo pensou minimamente uma política pública para isso. E a gente surge desse processo junto com o Lula, junto com o Gil, junto com o Juca, e principalmente junto com a internet, né? Eu acho que a internet, inclusive, é outro fator que nos faz estar aqui. Se não fosse por ela, a gente não teria se conhecido, por exemplo. Então, essa gurizada que estava em Cuiabá, quando se juntou, começou a fazer uma série de eventos. E que vocês vão ver que é muito próximo ao que vocês fazem aqui. Porque tinha uma cena muito efervescente de música naquele lugar, e essa cena tinha várias bandas, e ao mesmo tempo eles começaram a trabalhar com cultura, começaram a desenvolver projetos culturais, começaram a desenvolver festivais, começaram a desenvolver domingos na casa, ou seja, a banda vai na casa e toca. Começaram a estruturar um estúdio, começaram a estruturar um processo de distribuição, um processo de comunicação, e esse coletivo ele começou a se formar dentro da cidade como um grande case, assim, no sentido de trabalhar com esse movimento que às vezes fica à margem. Só que, lógico, a sustentabilidade dele, ela foi sempre muito dificultosa, mas ao mesmo tempo não foi um problema para avançar. E tem um marco no Fora do Eixo, porque quando a gente fala em Fora do Eixo, a gente fala de economia solidária, é porque a gente tem uma própria moeda, né? A gente inventou a nossa própria moeda dada a escassez que a própria política pública não tem para nos fortalecer e nos fomentar, e ao mesmo tempo a falta de recursos que a gente tem no Brasil como um todo. Então, faltando recursos, a gente inventou a nossa própria moeda, que é o Cubucard, na época que era o nome da moeda daquele coletivo. E essa foi uma moeda social que é a troca, né, gente? Tipo, como que uma banda vai trocar, por exemplo, quero gravar um EP com o coletivo que está aqui, Ponto de Luz. Como que faz? Naquele momento, eles tinham um estúdio, tinha a CUFA com uma banda de rap que ia tocar lá, essa banda foi para o estúdio para tocar e o que aconteceu? Cortaram a luz. Zica, porque iam lá e eu realmente consegui gravar lá essas 4 músicas para lançar o EP, cortam essa luz e ao mesmo tempo, cara, o que faz? E a galera da banda diz, a gente sabe fazer um gato. Então a gente troca o gato pelo EP. E aí foi feita a primeira troca dentro do Fora do Eixo, que foi fazer esse gato. E isso fez com que aquela banda saiu com o seu disco, etc, lançaram. Mas ao mesmo tempo a galera que estava daquele coletivo que estava na casa ficou pensando muito sobre isso, porque não era um dinheiro real, né? Não tinha R$500 para pagar a luz.
e dá um pouco a CUFA R$500, sei lá, hipoteticamente falando, para pagar o disco. Mas ao mesmo tempo ali houve uma troca. E eles começaram a sistematizar todas as trocas que eles faziam no âmbito local. Só que ao mesmo tempo que isso acontecia no Cubo, eu estava lá em Santa Maria fazendo faculdade e uma cena muito parecida estava acontecendo. Em Londrina, no Paraná, estava acontecendo, em São Carlos, São Paulo, estava acontecendo, Uberlândia, em Minas Gerais, estava acontecendo. E todo mundo com banda, todo mundo com festival, todo mundo com coletivo, todo mundo pensando em comunicação, disputando dentro dos seus territórios o espaço público, a rua, tentando se organizar, e isso há 15 anos atrás. E chega um momento no Brasil que se cria um movimento de festivais independentes de música, que se chamou Abrafim, Associação Brasileira de Festivais Independentes. E esse povo todo vai para São Paulo e se encontra pela primeira vez. E nesse momento que eles se encontram, eles entendem que eles poderiam formar um circuito de música e transformar o que seria uma nova música brasileira. E por anos o Fora do Eixo, e aí se formou o que se chamou de Circuito Fora do Eixo. E o Circuito Fora do Eixo conectou mais de 200 coletivos, mais de 300 festivais, muitas bandas. Quem conhece aqui a Macaco Bong? São poucos, mas foi uma das bandas que há 10 anos lá atrás ganhou vários prêmios e veio de Cuiabá. Porcas, instrumental, Power Trio, instrumental pesado. E outras bandas, Emicida, Criolo, são várias referências da música das quais a gente foi, a Gabi Amarantos, para quem curte, foram artistas independentes que foram entrando dentro desse circuito. E totalmente embasado dentro de troca solidária, dentro da distribuição de conteúdo, dentro da comunicação e etc. Então, por muito tempo, a gente ficou trabalhando e tendo a nossa militância vindo do âmbito da cultura, do âmbito da comunicação e trabalhando por esse viés. Só que a gente estava nos nossos interiores, né? Eu estava em Santa Maria, a galera estava cada um no seu lugar, e chega um momento que a gente vê que nós estávamos nos tornando uma grande potência e a gente precisava sim ir para as grandes capitais para levar essa cultura do interior para lá. E foi em 2012 que a gente monta a primeira Casa Fora do Eixo em São Paulo. Várias pessoas migram para esse lugar e a gente começa dentro do nosso movimento a ter um processo de descentralização, ou seja, sair mesmo dos nossos lugares, nossa cidade natal, etc., e começar a desbravar o país, iniciando por essas capitais, e São Paulo é a primeira. Só que ao mesmo tempo que São Paulo tem um misto que é uma dificuldade do acesso à cultura, a gente buscando introjetar essa cultura que era do interior, uma cultura também dentro da cidade, da capital, que é periférica, que não consegue, também está no eixo, mas não entra dentro do eixo. E, logicamente, um processo de 2012 que inicia no Brasil, que são essas, e depois culmina nas jornadas de junho, que são diversas manifestações. Começa a Marcha da Maconha, a Marcha da Liberdade, diversos atos, nos quais tinham os organizados, os desorganizados, e a gente chegando naquele território com uma comunicação muito forte. Porque dentro de todos os coletivos do Fora do Eixo, todo mundo tinha pelo menos uma pessoa de comunicação, uma pessoa que ia cuidar do Facebook, tira foto, fazer vídeo, enfim, então isso já estava no nosso DNA desde muito cedo. E a gente começa a debater o processo da Mídia Ninja em 2012, início de 2013, e a gente lança a Mídia Ninja na Tunísia, quando a gente foi convidado para o Fórum Social Mundial para ir para lá, a gente faz uma transmissão lá, mas é nas jornadas de junho que todo mundo passa a nos conhecer, quando de fato a gente vai para as manifestações e acaba realmente aquela mediação que a gente tem das grandes corporações de mídia, ou quando a gente pega realmente o celular, bota na mão e vai para fazer essa cobertura sem nenhuma mediação, né? Não tem esse tempo da pessoa conseguir voltar para a editoria lá e editar frases e editar vídeos, ou seja, a gente está ali com uma velocidade muito em tempo real mesmo. E é louco isso porque a gente não tinha a nossa estrutura, ela não é uma grande estrutura. A nossa estrutura também é assim, é uma caixinha de som e um microfone. As transmissões que a gente fazia de rua, gente, era um carrinho do supermercado com um gerador, com um computador, com 3G, aqueles que colocava assim, e ainda, saca, um microfoninho quando precisar. E assim a gente ia fazer as primeiras transmissões. E o fato, quando a gente começa a transmitir pelo celular, é muito peculiar isso, porque um dos nossos camaradas diz, baixei aqui, descobri um tal de aplicativo que se chama Twitchcasting, então eu tô indo pra fazer a cobertura da manifestação com esse aplicativo. E todo mundo deu uma zoada, pô, você tá aí com preguiça de carregar esse carrinho, porque esse carrinho é pesado, não sei o que. E foi naquela noite que a gente faz uma das maiores transmissões que se tornou histórica, e que o Carioca, inclusive,
foi preso por conta dela e transmitiu a sua própria prisão dentro do Camburão, que é um fato também, um marco dentro da mídia ninja. Então, dentro dessa vida também, que é de gambiarras, de formas sustentáveis de viver, de uma disputa, porque ao mesmo tempo que eu estou começando a falar da mídia ninja, a gente tem por trás disso uma disputa de imaginários, um processo de um coletivo, de uma juventude, que hoje nós somos mais de 60 pessoas, que vivem nessa lógica de colaboração, de vida compartilhada, de um caixa coletivo, de criar a nossa própria sustentabilidade, nosso próprio sistema, entre aspas, financeiro, de criar novas economias para a vida, de entender que a gente está fazendo aqui nada mais nada é do que uma grande formação livre, que somos docentes, ou seja, somos esses professores, esses educadores que têm conhecimento para compartilhar. Somos também todos aqui, digamos, um partido no campo de articulações políticas que a gente faz. Somos a nossa própria comunicação, pensando na estrutura de uma comunicação como a mídia ninja. Então tudo que nós, enquanto gurizada, que saiu das nossas casas, a gente desapegou muito também porque a gente não se identificava mais com certas coisas que a sociedade refletia. E principalmente essas que eu estou citando. Então a gente passa a viver em comunidade. E esse viver em comunidade é que faz também com que a mídia ninja se torne uma potência. Porque a gente vive isso 24 horas por dia. Então, desde 2013, quando a gente tem esse salto também do que é a mídia ninja, dessas manifestações, das coberturas do Passe Livre, etc., a gente começou também a ser muito base dos movimentos sociais tradicionais do nosso país. Do MTST, do MST, dos povos indígenas, dos quilombolas, dos povos originários. A gente começou a ter um diálogo muito grande com eles. Então essa gurizada de 15 anos atrás, que era super urbana, cultura tecnológica, cultura digital, a gente também entra em contato com o que é mais tradicional do nosso país e passa a viver com eles nesse sentido. Então, de 2013, gente, até o final do ano passado, o processo da mídia ninja, ele deu um salto muito grande. As pessoas passaram a nos conhecer por sermos ninja, por conectarmos pessoas, por conseguirmos fazer grandes coberturas de manifestações. Mas, ao mesmo tempo, o que eu quero dizer é que isso tudo, essa tecnologia toda que a gente desenvolveu, ela é fruto do que eu costumo dizer que é a civilologia. Ou seja, você se virar com o que tem para resolver o problema se você não tem algum recurso ou alguma coisa. Então, a partir dessa civilologia, a gente foi fazendo desenvolvimento, um monte de coisa, um monte de projeto, mas isso está muito conectado à forma de vida que a gente leva. E esse processo todo do circuito fora do eixo que eu estava falando, de ser um grande circuito de música, de cultura, que a gente foi fomentando, por conta das jornadas de junho, do processo que foi também de criminalização ao nosso próprio movimento, por incompreensão do que é viver em comunidade, por criminalizar a gente não ter um salário, por exemplo, e a gente compartilhar a roupa, a gente compartilhar a comida, a gente compartilhar o carro. No final das contas, quem é que não compartilha dentro da sua família uma série de fatores para a gente conseguir viver junto? E a gente foi muito criminalizado por isso. Então a mídia ninja também se tornou uma marca para a gente conseguir avançar como movimento dentro do campo político que a gente estava, que se tornou cada vez mais minado dentro do nosso país. E a gente chega no momento também de passar esses 3, 4 anos trabalhando fortemente dentro desses movimentos sociais como base para estruturar esses núcleos de comunicação. Hoje a gente tem o Povo Sem Medo, com um bom núcleo de comunicação, a gente tem o Levante com um bom grupo de comunicação, o MST, o MTST, todos têm pelo menos um grande grupo de comunicação estruturado que faz com que as suas lutas reverberem mais. E a gente colaborou nesse processo entendendo que não era somente a mídia ninja que daria conta de conseguir narrar e disputar o imaginário das pessoas para aquilo que a gente mais precisa na luta dos direitos humanos. O respeito a uma série de pautas que cada vez mais estão acabando, que cada vez mais a gente de fato é patrolado. Então, durante todo esse período a gente se focou e entendeu que era esse o nosso papel. Mas no final do ano passado a gente olhou para trás, olhou todo esse histórico, a gente refletiu muito. E a gente viu que, na verdade, esse ano de 2017, por mais turbulento que ele seja, gente, por mais difícil que a gente que esteja acontecendo com todo o nosso país, e não só com o nosso país, com toda a América Latina, com os Estados Unidos, com Trump no poder e etc., onde a gente tem aí uma tempestade em que muitas vezes a gente fica batendo cabeça por não saber direito para onde a gente está indo, mas ao mesmo tempo, se a gente for analisar, são finais de ciclos que estão acontecendo,
São processos de transições que a gente está acontecendo junto com esse final de ciclo, e um novo ciclo que a gente acredita que é muito mais positivo está vindo aí. Independente do tempo de transição que a gente vai passar, mas ao mesmo tempo a gente pode analisar, principalmente para as mulheres que estão aqui, e que não são poucas, e que talvez um tempo atrás seríamos pouquíssimas numa roda de conversa como essas, mas como cada vez mais o patriarcado, a gente está conseguindo vencer essa lógica de patriarcado. O quanto cada vez mais, de fato, essa revolução que a gente vem falando, ela é uma revolução de mulheres. E isso a gente está vendo no nosso dia a dia. E talvez há um ano atrás, talvez não fosse essa realidade, talvez se o impeachment da Dilma não tivesse acontecido, muitas coisas não tivessem nos impactado, tanta coisa que tem aí num contexto político, numa conjuntura, que faz com que a gente comece a iniciar e está passando por esse processo de transição. Então, no final do ano passado, a gente fez uma grande reflexão de entender que a gente foi base desse processo de estruturação de comunicação do campo de esquerda, que a gente teve que congelar por muito tempo os planos do Fora do Eixo, de continuar com o movimento de circulação, de cultura, de conexão e etc. Mas que a gente entendeu que 2017 era um livro em branco em que a gente poderia fazer e criar a nossa própria agenda. E essa agenda, por mais que pareçamos que estamos num momento pesado, a gente está sendo muito otimista, e para mim é um otimismo quando se concretiza numa roda de conversa como essa. De ver uma diversidade de pessoas, de pautas, de lugares, de cores, etc., que estão aqui de lutas e que estão aqui pensando como que a gente vai mudar e transformar o mundo de formas diferentes, como que a gente busca essa utopia. Então, 2017 para a gente é a construção dessa agenda. E a gente botou realmente o pé na rua, a gente está fazendo essas circulações por todo o país para movimentar as pessoas, para conectar as pessoas e fazer com que também as pessoas saiam das suas zonas de conforto. E o que está acontecendo muito ontem, a gente estava em Nova Friburgo. Muitas vezes do discurso com relação à nossa cidade é de direita, mas gente, nós estamos aqui, nós temos uma resistência, nós temos a capacidade de conseguir desenvolver coisas, de nos manter ativos, de conseguir movimentando independente de. Porque se a gente começar a se limitar pelos obstáculos que vão nos colocando, cada vez mais também a gente vai ficando nessa zona de conforto. E quanto mais a gente também começa a se movimentar e se conectar ao que está em volta, se unir, de fato a gente vai tendo um coletivo muito maior. Então, para finalizar a minha fala, é para dizer que a gente está fazendo essas circulações e a gente está convidando as pessoas a se organizarem, a compartilharem. Eu acho que essa é uma segunda parte dessa conversa. Por exemplo, a gente foi lá para Penedo, que é aqui distrito de Itatiaia, 5.000 pessoas. Tinha uma roda de conversa como essa. Dali a gente foi para Macaé, a gente foi para Campos, etc. E essa galera toda que a gente foi juntando e conhecendo no meio do caminho, a gente acabou levando lá para Buenos Aires, para um evento chamado Faction, que é um evento de ativismo e comunicação. A gente ficou 50 horas num busão com essa galera, se conhecendo, trocando ideia, entendendo as cidades, entendendo o que cada um está fazendo, para ficar 3 dias em Buenos Aires, um frio do caralho, e ficar lá conversando mais, trocando e falando com todos os latinos e as pessoas que estavam ali de toda a América Latina, para entender como é que está o campo de comunicação de cada um, o país de cada um, para voltar para cá, para eles chegarem aqui e falarem, ó, de 25 a 27 de agosto, a gente vai fazer um encontro em Penedo e a gente vai chamar o estado do Rio de Janeiro para participar. Então tem uma expectativa de pelo menos 800 pessoas que vão ir para Penedo, e a gente está organizando um acampamento que é para semana que vem, e a galera toda vai ser numa escola que também, tipo assim, a escola mais campo progressista possível, muito vibe. A gurizada toda da escola vai participar, tem escoteiro envolvido, tem Cruz Vermelha envolvida, tem uma galera super, talvez, que fosse fora da zona do olhar, assim, mas que estão inseridos. E a gente está indo para esse lugar, gente, porque essa é a nossa próxima parada. Como amanhã vai ser a nossa próxima parada em Nilópolis. Para movimentar as pessoas, para conectar essas pessoas. Então essa conversa aqui, ela é nada mais, nada menos como um convite a nos movermos. E esse movermos é entender, o Ponto de Luz faz essa roda de conversa, não sei, toda terça-feira. Beleza, como que a gente vai trazer um povo de Macaé para também vir aqui e mandar um rap? Como que a gente faz esse intercâmbio entre as cidades? E Penedo vai ser um momento que a gente está provocando para quem quiser colar lá, chega lá, organize sua caravana, pega
o carro, pega a bike, vai de busão, para que a gente se encontre e a gente se conheça todo mundo. Porque a ideia é realmente fortalecer uma rede dentro do Rio de Janeiro e que saia da cidade, da capital Rio. Até porque, incluindo as próprias periferias da capital, né, que estão também ali à margem, o velho discurso. Então é isso, agradecer mesmo esse espaço e abrir também para quem quiser fazer qualquer tipo de pergunta ou contribuição. Aí, com licença. Posso? 25 a 27 de agosto desse mês.